Olá a todos. Na aula 3, a gente vai trabalhar com a ideia do método de pesquisa e falar um pouquinho da estrutura do documento, né? Entendendo que essa estrutura do documento são uma proposta de se seguir um template e adotar algumas, algumas iniciativas, né, e evitar alguns erros que frequentemente são utilizados pelas pessoas ao escrever ou redigir um texto acadêmico. Sobre os métodos de pesquisa, a gente tem, como uma primeira classificação, alguns tipos, né, que no geral ela pode ser, de acordo com a sua natureza, básica e pesquisa aplicada. A pesquisa básica, ela está definida aqui, né? Ela objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem necessariamente ter uma aplicação prática prevista. Então, são aquelas pesquisas de natureza teórica ou aquelas pesquisas que até podem envolver ações de bancada, né? Mas ainda sem uma aplicação de fato que ajude, né, a humanidade a resolver um problema concreto. Então, essas são as características fundamentais aí de uma pesquisa básica. A pesquisa aplicada, essa sim, ela tem como objetivo gerar conhecimentos para uma aplicação prática, seja para elaboração, desenvolvimento de uma nova tecnologia, seja para uma solução de um problema específico. E aí tem características, né, locais de resolução de problemas de alguma localidade ou alguma especificação dessa forma. Então, de acordo com uma classificação geral, a gente tem pesquisas básicas e aplicadas. A gente pode também diferenciar as pesquisas segundo a abordagem das informações que elas trabalham, né? As pesquisas chamadas quantitativas, elas são, na verdade, tradução, né, de eventos, seja uma opinião, seja uma informação levantada, seja um levantamento, uma medição, mas necessariamente existem números, né, e parâmetros para se classificá-las e analisá-las. Então, geralmente elas requerem o uso de recursos e técnicas de estatística. Tá? Então, são pesquisas que geralmente utilizam os métodos quantitativos para tratamento dos dados. Por outro lado, a pesquisa qualitativa, né, ela não tem a necessidade dessa transformação. Ela é muito mais interpretativa, ela busca interpretar fenômenos e atribuições de significados, né, nesse processo. Então, o ambiente natural é fonte direta para a coleta de dados, e a observação e a interpretação do que se observa algo muito característico das pesquisas chamadas qualitativas. E, por fim, existem as pesquisas que são quali e quanti ao mesmo tempo. Então, eu posso, dentro de uma pesquisa, articular informações relacionadas a opiniões, percepções e buscar uma maneira de quantificar, né, essas informações. Ou eu posso simplesmente ter duas etapas de pesquisa, né? Uma qualitativa, em que eu observo todo, e uma quantitativa, em que eu vou medir algumas dessas variáveis e tratar esses valores dessas variáveis a partir de alguma ferramenta estatística. Eu posso ter os dois tipos de pesquisa dentro de um trabalho só. Segundo o objetivo de pesquisa, eu ainda tenho essa classificação aqui. Ó. Ela pode ser exploratória, no sentido de buscar uma maior familiaridade com o problema, né? Tornando-o mais conhecido, tornando-o mais explícito. Então, é algo conhecido que eu vou explorar, eu vou tentar conhecer melhor. Então, esse é um tipo de pesquisa exploratória. A pesquisa descritiva, ela busca descrever determinadas características de algum evento, de algum fenômeno, de algum objeto, né? Então, aqui, esse tipo de pesquisa geralmente demanda técnicas para coleta de dados, para elaboração de questionário, para elaboração de protocolos de observação, né? E
finalmente, a pesquisa é explicativa. Então, ela busca não só explorar, né, tentar conhecer algo que é desconhecido ou que não é familiar, mas explicar os fenômenos, explicar as relações lógicas que existem e que explicam determinado fenômeno. Então, ela busca explicar o porquê das coisas acontecerem daquela maneira. Segundo as fontes de dados, eu posso ter pesquisas que utilizam fontes primárias, né? Então, isso está relacionado aos dados originais, coletados pela primeira vez por um pesquisador. Então, dados coletados a partir de questionários de pesquisas, de entrevistas, de estudos de caso, a partir de observações. Então, são os dados que eles são coletados pelo pesquisador em si, né? E os dados secundários. Os dados secundários é a coleta de dados e informações que foram coletados por outros pesquisadores. Então, na aula anterior, a gente viu uma pesquisa secundária, um método de pesquisa secundária importante aqui. São as buscas das referências bibliográficas. Então, eu vou buscar livros, vou buscar artigos, registros que foram feitos por outros pesquisadores que serão, de fato, incorporados à minha pesquisa. Novamente, né, essa classificação ela não é exclusiva e eu posso ter pesquisas primárias e secundárias ocorrendo na minha pesquisa, numa pesquisa individual. E aí, alguns procedimentos metodológicos que a gente precisa conhecer, né? Existem procedimentos metodológicos que eles são típicos, né? Envolvidos em coleta de dados primários. Então, a pesquisa experimental, os questionários, os surveys, né? Aquela pesquisa documental onde não foi feito nenhum tipo de tratamento analítico. Então, são exemplos de procedimentos metodológicos para a coleta de dados primários. Por outro lado, para se coletar dados secundários, eu faço uma pesquisa bibliográfica estruturada, faço a pesquisa de relatórios e documentos já devidamente analisados, que é diferente da pesquisa documental. Então, um relatório do IBGE, né, um relatório da OCDE, por exemplo, é uma fonte de informações que ela já foi devidamente levantadas e analisadas, mas eu também posso incorporar na minha pesquisa, considerando, né, a possibilidade da utilização de dados secundários na minha pesquisa. E aqui esses procedimentos metodológicos, né, essa lista aqui, são procedimentos mais consagrados, né, utilizados tanto no campo da administração quanto no campo da engenharia, e que existem outros, né, usados também em pesquisas das ciências sociais, mas esses aqui eles cobrem quase que 100% dos procedimentos metodológicos utilizados nas áreas da administração e da engenharia. Então, o primeiro é o levantamento, né, o survey, que se trata da interrogação direta de pessoas, né? Então, é a aplicação de um questionário, seja ele presencial, seja ele à distância. Eu estou fazendo um survey, eu estou interrogando as pessoas, eu estou questionando, levantando questões diretamente a pessoas. E aí entra, né, quem for fazer adotar esse tipo de procedimento, precisa também ler um pouquinho mais, né, e verificar os tipos de questionário que devem ser aplicados. Então, tem questionários com perguntas fechadas, tem questionários semi-estruturados, onde eu coloco os tópicos a serem abordados e deixo o entrevistado à vontade para discorrer sobre aquele tópico. Então, os próprios questionários utilizados aqui, os próprios instrumentos que são utilizados aqui, eles são diferentes, né? Dependendo, claro, do projeto de pesquisa e da definição do meu método de pesquisa. Eu posso levantar dados qualitativos com os entrevistados, eu posso levantar dados quantitativos, por exemplo, uma pesquisa de opinião, onde o entrevistado ele vai pontuar, né, vai dar uma nota de 0 a 10 sobre a opinião que ele tem sobre determinado assunto. Os estudos de caso, por outro lado, né, são estudos
considerados assim mais qualitativos, embora eu possa ter métodos quantitativos vinculados ao estudo de caso, são estudos em que a observação, né, do pesquisador e a busca pelo entendimento, né, do comportamento de algum fenômeno que se esteja estudando, ele é demandado, tá? Então, ele é um estudo mais exaustivo, de um ou poucos objetos. No estudo de caso, serão levantadas inúmeras variáveis, né? Na verdade, ele vai lidar com questões muito mais complexas, como a maneira pelo qual a empresa lida com os seus líderes lidam com os seus subordinados, por exemplo. Então, não dá para aplicar um questionário e fazer uma pergunta direta. Você considera o seu subordinado um bom funcionário? Isso é uma pergunta que ela é muito específica e muito direta. Então, nesse caso, o pesquisador, ele geralmente faz um trabalho em loco, muito pautado na observação e na pesquisa documental, né? Buscando entender um ambiente que ele, por si só, ele é complexo. Porque a maneira pela qual um líder lida com seus subordinados é algo que vai além da aplicação de um simples questionário. Tem meandros ali que um questionário e até mesmo uma observação pouco atenta pode deixar passar. E aí, o estudo de caso ele é um procedimento metodológico voltado para esse tipo de abordagem metodológica, abordagem de pesquisa. Existe a pesquisa ex post facto, né, quando o experimento ele acontece, quando a pesquisa acontece depois dos fatos. Então, por exemplo, eu quero entender melhor como foi, né, quais as consequências da implantação de um sistema integrado de gestão para a cultura organizacional. Então, quando a gente fala em cultura organizacional, a gente automaticamente já pensa no estudo de caso. Eu não consigo fazer um levantamento muito quantitativo dessas coisas, embora a gente não deva, de antemão, abandonar os métodos quantitativos. Mas eu preciso de observações mais atentas, eu preciso de maior envolvimento com o caso em si, porque eu estou tentando pesquisar aspectos muito subjetivos do dia a dia de uma organização. E aí o fato de eu observar a cultura organizacional após, né, em decorrência da implantação de um sistema, isso se caracteriza a pesquisa ex post facto. E aí repara que, assim como a gente mencionou nos procedimentos anteriores, eu posso ter uma combinação desses procedimentos aí, né? Acabei de dar um exemplo da relação entre pesquisa ex post facto e um estudo de caso. Eu posso ter dentro de um estudo de caso uma survey, né, em que algum aspecto específico eu queira interrogar as pessoas, questionar as pessoas e tratar os dados obtidos a partir da aplicação de um questionário. Por sua vez, a pesquisação, né, ela é um pouco parecida com o estudo de caso, né, então envolve também questões complexas, questões subjetivas, só que eu tenho uma diferença assim que ela é característica fundamental da pesquisação. Eu tenho uma interação do pesquisador com o objeto a ser pesquisado mais intensa. Enquanto no estudo de caso o pesquisador ele é um observador passivo, ou seja, ele não pode ou ele nem deve interferir no fenômeno que ele esteja estudando, na pesquisação é o contrário. O pesquisador ele participa do fenômeno. Então, ele é um ator envolvido também no fenômeno que ele está pesquisando. Tá? Então, a relação do pesquisador com o objeto a ser pesquisado, ela é mais ativa, né? Então, há uma cooperação entre pesquisadores e participantes dentro de um projeto de pesquisa. E, finalmente, a Design Research, né? Ela contribui, né, fundamentalmente com a pesquisa, ela pode fazer contribuições para a pesquisa a partir de duas maneiras. A partir da definição e organização de conceitos que amparam, né, orientações projetuais para qualquer tipo de trabalho a ser executado. Então,
um trabalho de gestão da mudança. Então, se eu organizar a literatura e definir ali regras gerais para se fazer um trabalho de gestão da mudança, isso constitui, né, a organização e um tipo de saída da Design Science Research. Um segundo tipo de saída também que é interessante na Design Science Research é o que fundamenta a construção de artefatos. Então, a própria organização da literatura que leva às orientações projetuais, ela pode ser caracterizada como um artefato. O artefato não é apenas algo físico, né? Não é apenas um protótipo que eu vou dali testar alguma coisa. Eu posso ter artefatos conceituais que podem ser utilizados para resolver uma classe de problemas. Tá? Então, a Design Science Research ela também lida com essa aplicação e também ela gera um terceiro tipo de resultado, que é as consequências da utilização daquele artefato para se resolver problemas. Então, se eu utilizo um projeto específico para trabalhar melhor o relacionamento entre líderes de projeto e os seus subordinados, quais as consequências da aplicação desse artefato? Né? Então, o líder ele atua melhor, atua de maneira mais centralizada, mais descentralizada. Os resultados decorrentes da aplicação desses artefatos também são passíveis de serem incorporados na pesquisa e servirem de contribuições, inclusive teóricas, para determinado campo de pesquisa. E aí, em relação à estrutura, né, do documento, o que é mais importante aqui é definir a linguagem que deve ser utilizada e o que deve ser evitado. Tá? No nosso material do curso, existe lá um conteúdo que mostra, por exemplo, evitar a linguagem, o tom coloquial, né? Evitar os adjetivos, definir como a gente havia comentado na aula anterior, definir as autorias, né? Nunca deixar de citar uma autoria. Se você não citar o autor de uma frase, o autor de uma ideia, isso é plágio. Então, isso equivale a uma falha muito grave, né, dentro de um texto acadêmico. Articular, né, a parte conceitual com a parte teórica, as questões relacionadas ao tratamento dos dados, a apresentação dos resultados. Então, no nosso material do curso, tem lá alguns detalhes sobre a linguagem que deve ser utilizada e o que deve ser evitado nesse caso, né, para que o texto ele possa ser submetido a uma banca e ser aprovado por uma banca ou ser publicado por uma revista. Então, são regras que elas servem não só para a elaboração do TCC, né, do trabalho de pesquisa da pós, mas também servem para suportarem metodologicamente um trabalho acadêmico a ser submetido para uma revista ou para um congresso. Né? Importante é que, no final, né, da primeira versão da proposta, que precisa ser elaborada, né, nesse primeiro momento, cada um de vocês reflita sobre esses seguintes pontos. Né? Faça mais ou menos esse checklist aqui. Perguntas em relação à clareza da proposta, né? Se está claro o que está sendo pretendido. Às vezes a questão de pesquisa está muito embaralhada, envolve vários temas. Então, é importante que se faça uma reflexão sobre a clareza, né? Se as áreas de conhecimento estão devidamente explicitadas e devidamente articuladas, os resultados esperados, né? E aí, em relação à pertinência e relevância do tema, se ele se insere dentro do domínio do curso, né? Se o curso de engenharia econômica, verificar se esse tema está inserido dentro do domínio da engenharia econômica, se não está muito fora ali, né? Se o que está sendo proposto é pertinente à proposta ou conteúdo de um curso de pós-graduação, né, de especialização, avaliar se a questão de pesquisa ela não é muito simples demais. Isso é importante. Às vezes tem propostas que chegam que elas é a aplicação de um VPL num projeto. Então, isso está dentro do domínio da engenharia econômica? É claro que está, mas a questão da relevância dela não é muito rica. Né? Então, qualquer pessoa, né, qualquer pesquisador, qualquer
funcionário que conheça minimamente a aplicação de ferramentas de análise financeira tem condições de aplicar o VPL num projeto e fazer ali interpretações. Então, é uma necessidade de garantir uma relevância maior ao tema que está sendo desenvolvido lá naquele momento. A abrangência e a viabilidade do trabalho, isso é importante, né? Se o trabalho está delimitado, se há um cronograma, né, com etapas execuíveis dentro do horizonte de tempo proposto. Então, o trabalho tem que ser viável, ele tem que ter a sua relevância, ou seja, ele não ser simplório, né? Mas também não pode ser complexo demais, a ponto de não caber dentro do prazo que foi definido. Então, a possibilidade de desenvolvimento do trabalho na empresa, as implicações para a empresa, se as informações necessárias estão disponíveis, né? Se o trabalho de fato é interessante para a empresa, isso aí é um desejo muito grande, que a empresa que investiu em vocês, às vezes não diretamente, né, não pagando mensalidade, mas que liberou vocês de alguma maneira, ela também possa ser beneficiada dos resultados que aquele trabalho vai apresentar. E aí esse é um exemplo, assim, acho que mais evidente da frutífera relação entre universidade e empresa, né? Então a universidade ela pode colaborar nesse sentido. E a estruturação do método, se o método de trabalho está bem definido, está bem estruturado, se a escolha foi adequada, né? Se as etapas do trabalho elas estão suficientemente especificadas, em que no momento em que o orientador de vocês vai pegar a proposta, isso esteja claro para o orientador, enfim. Então, esses pontos eles são pontos importantes para que vocês possam fazer uma reflexão sobre a proposta que vocês estão definindo nesse momento, né? E por fim, né, não se esqueça que a proposta é uma espécie de acordo que se estabelece entre aluno e orientador. Então, no primeiro dia da orientação, vocês vão levar a proposta para o orientador e o orientador vai dar o ok ou vai sugerir algumas mudanças, né? Então, de acordo com a percepção do orientador, claro, sempre buscando aí o comum acordo entre as duas partes. E essa última observação particularmente importante, né? Então, embora haja flexibilidade para se ajustar esse conteúdo, então vocês podem mudar de tema? Muita gente pergunta. Pode, claro que pode, né? Mas que isso seja feito o mais rápido possível, né? E não deixe para mudar ou fazer ajustes consideráveis no conteúdo da proposta no último dia de orientação ou faltando uma semana para entregar o trabalho. Então, é importante que pode ser feito ajustes no conteúdo, mas desde que esses ajustes não interfiram no cronograma e na qualidade do projeto que deve ser preservado. Tá? Então, a gente termina aqui, né, a aula de método e de estrutura do trabalho. É importante que, a partir desse conteúdo, vocês possam desenvolver os seus trabalhos e submeter essas propostas para seus orientadores. Um abraço a todos.